Oi, voltei para a segunda etapa da aula, ainda trabalhando os comandos de desenho lá no AutoCAD. Tá? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, a gente vai continuar falando desses comandos que estão aqui. Tá? A gente já viu o linha, eu vou agora falar do círculo. Tá? Entro aqui círculo, lembrando aqui, para vocês sempre leem aqui embaixo. Então, especifique o centro, ponto do círculo, né? Centro point, ponto do centro do círculo. Eu vou clicar num lugar qualquer da tela e automaticamente ele está me pedindo o que agora? Especifique o raio. Eu vou especificar aqui um raio de 150, tá? Ah, professora, eu não tenho raio, eu tenho diâmetro por algum motivo, né? Especifique o centro, clico aqui, e aqui embaixo ele está me dando a pressão. Especifique o raio do círculo ou o diâmetro. Eu clico aqui, ou digito D Enter, que é a letra maiúscula que está aparecendo em destaque, diâmetro, e aí eu vou digitar um diâmetro de 150, tá? Então, o círculo é super tranquilo. O próximo que a gente vai ver, que também é bem tranquilão, é o retângulo. Ó, lembrando, se encostar o mouse só no comando sem clicar, ele vai aparecer um helpzinho, né? Uma explicação rápida. Então, ele vai criar um retângulo polilinha, onde eu vou ter que especificar os cantos desse retângulo. Bora lá. Vou clicar retângulo, especifique primeiro o canto do retângulo. Eu vou clicar aqui. O segundo canto, eu vou poder simplesmente clicar, mas aí eu não vou saber o tamanho exato desse retângulo. Então, se eu quiser com o tamanho exato, volto lá. Vou voltar aqui no comando retângulo, clico em qualquer lugar. E aí eu vou escrever agora 150, vírgula. Lembra? Eu falei que a vírgula ela vai dar a diferença entre eixos. Então, nesse caso aí do retângulo, ele vai me dar a distância em x e em y, tá? Então, o primeiro sempre vai ser o x. Então, eu vou botar agora 50, o y. Então, 150 por 50, tá? Pausa o vídeo e faz esse retângulo aí de 150 de comprimento em x e 50 de comprimento em y, tá? Em seguida, tentem fazer um quadrado, 50,50, tá bom? Ele fala que quando eu encosto, ele fala que ele cria um retângulo polyline. O que significa isso? Quando eu faço um retângulo apenas com linha, mesmo retângulo, tá? Vou dar close aqui. Quando eu faço um retângulo com linha, se eu clico, as linhas são independentes, tá vendo? Mas quando eu fiz um retângulo com o comando retângulo, ele fez um objeto único, solidificado, digamos, soldado, melhor dizendo, né? Um objeto. Dentro aqui dessas setinhas, tem a opção polígono, vendo? Ele vai fazer, como o próprio nome diz, um polígono, um objeto, né, fechado, com número de lados pré-definidos. Então, exatamente, quando eu entro nele, a primeira coisa que ele me pergunta é o número de lados. No caso aqui, eu vou botar 3 para ele fazer um triângulo. E aí ele vai me pedir para especificar o centro desse polígono. E ele vai me perguntar se é inscrito ou circunscrito no círculo. Vou botar que é inscrito. E ele vai me pedir o raio desse círculo. Vou botar 100. Quando eu digo que é inscrito, significa que esse triângulo... Estou fazendo errado aqui. Vou achar o centro dele, tá? Vou usar umas outras linhas. Esse triângulo, ele está inscrito, ou seja, dentro de um círculo de raio 100. Se eu faço este mesmo triângulo, 3, Enter, centro e circunscrito no círculo com tamanho
de 100, olha a diferença. Por quê? O círculo, ele está dentro do triângulo e não o triângulo dentro do círculo, tá? Ele está circunscrito pelo círculo, tá? Mas, poxa, a gente não desenha pensando num triângulo, pensando num círculo que está dentro ou que está fora. Então, na prática, isso não resolve a nossa vida. Então, ainda voltando aqui no polígono, ele vai me pedir lado, 3 lados, eu dou Enter para confirmar. Em vez de eu pedir dele especificar o centro do polígono, eu tenho a opção Add. A opção Add é exatamente o lado. Então, eu posso clicar agora e arrastar para dar o tamanho desse lado desse triângulo. Eu vou digitar aqui 100. Tá? Ou seja, tá vendo? Todos eu dei a informação 100, mas saíram figuras completamente diferentes. E essa opção do Add, ele vai servir para o pentágono. Add. Clico, arrasto, 100. Pentágono, ele vai fazer figuras de lados iguais. Um hexágono. Clico. Desculpa, esqueci de dar o Add, por isso que ele voltou aqui. Vou dar um ESC para sair. Vou lá, polígono, hexágono, ok, dou Enter, venho em Add. Agora eu clico para dar um lado de 100, ok? Pausem o vídeo de novo e tentem fazer essas figuras que eu acabei de fazer. Triângulo, pentágono e hexágono com lado de 100, tá bom? A gente pode confirmar bem aqui, tá vendo a regrinha, measure, para confirmar que esse objeto tem 100 mesmo de lado, tá? Eu vou orientar que vocês tenham assistido um vídeo falando sobre essa questão das precisões dentro dos desenhos do AutoCAD, tá? Eu vou orientar isso lá, eu espero que vocês já tenham assistido, senão vocês não vão conseguir fazer essas medições endpoint, tá? Vamos lá. Elipse. A elipse eu vou fazer. Ele vai me pedir aqui especifique o centro da elipse e ele vai me pedir os eixos. Vou já explicar aqui. Um eixo em X, sempre em X vem primeiro e depois em Y. O que ele me pediu? Ele me pediu essa distância daqui e essa distância daqui, tá? Então, se eu quiser fazer a elipse aqui com 100 e esse aqui com 50, tá? Eu vou dizer que esse primeiro eixo aqui tem 100 e o segundo tem 50. Bem tranquilo. Pausem o vídeo de novo e façam. O arco no AutoCAD, ele vai fazer... Deixa eu ver aqui. Com 3 pontos. Ponto inicial, do meio e o fim, tá? No Core, em outros programas, eu ponho primeiro o inicial e fim, e o meio é o terceiro ponto. Mas no AutoCAD ele faz um pouquinho diferente. Então, na prática, primeiro ponto, vou desligar o F8 aqui. Segundo ponto, terceiro ponto, tá? E dessa forma que ele faz, fica muito difícil de eu dar os tamanhos, porque eu não tenho como descobrir a distância que é daqui para cá para eu informar para ele, a distância com o ângulo, enfim, é muito complicado. Então, o que normalmente a gente faz quando quer desenhar um arco com tamanhos definidos, digamos assim? Eu vou usar um retângulo como ou linhas como parâmetro, tá? Como comparativo. Então, linha. Vou fazer aqui 150, tá? 50, vou fazer aqui 150 de novo. E vou fazer o arco, pegando, chegar mais perto. Ponto inicial, meio e fim. Então, eu posso dizer que esse arco tem 150 de comprimento por 50 de flecha, que a gente chama, tá? Então, pausa de novo o vídeo e tentem fazer aí arco de
150 por 50 de flecha, usando linha, tá? Por último, a gente vai ver polyline. A polyline é como se fosse o mesmo esquema dos retângulos, né, dos polígonos. Eles vão criar linhas que elas não vão ser independentes, elas já vão estar unidas, né, criando uma polyline. Então, ele tem o mesmo conceito do linha, tá? Vou clicar no ponto inicial, Start Point, e aí vou dar os valores e vou arredando o mouse para cima, para baixo, para o lado, com o F8 ligado, tá? Tem aqui, e eu posso dar o T de Close. Tem aqui embaixo também a opção, tá? Ó, ele vai fechar para o ponto inicial, tá? E aí, quando eu clicar aqui, esse objeto, ele é um objeto só. Ele vai transformar o polyline de novo. Isso, independente, vou dar Enter para sair, se esse objeto é fechado ou não, ele pode estar aberto, mas ele vai continuar sendo uma polyline. Ele também permite que eu faça semicírculos. Ele chama de arcos, né? Só que são arcos semicírculos. Então, eu venho aqui 100, 50. Aí, aqui embaixo, eu posso ter a opção do close, eu tenho a opção do arco. Tá vendo? E aí, eu vou dar o diâmetro desse arco. E ele vai continuar fazendo arcos infinitos até a hora que eu diga para ele que eu quero voltar para line. E aí, ele volta a fazer linhas. Dou Enter para sair do comando. E isso aqui é um objeto único, tá? Pausa de novo, experimentem aí, vão testando. Essa disciplina só funciona se a cada vez que eu for falando, vocês vão pausando e vão fazendo a experimentação, tá? Se não, volta e vai fazendo de novo. Por fim, para a gente encerrar essa primeira etapa aqui, eu queria que vocês fizessem este exercício aqui, tá? Que ele pode ser feito ele deve ser feito com o comando polyline. Tá vendo que eu não estou dando essa distância aqui, porque vai ser um close. Então, obviamente, eu tenho que começar meu desenho por esse ponto ou por este outro ponto aqui. De tal maneira que eu consiga fechar o desenho, tá? Então, vamos fazer aqui junto com vocês, tá? Desculpa, polyline, ponto qualquer, 200. Para baixo aqui eu tenho um trechinho, não sei se dá para enxergar também, aqui 50. Aí agora eu venho para o arco de diâmetro 100. Vou voltar para a linha. Vou subir 50. Vou para o lado 200. 300 para cima. 300 para o outro lado. Vejam, agora eu preciso fazer 135 para baixo. Então, eu vou usar o menos. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Então, eu vou usar 200 menor que menos 135, tá? E aí, agora eu posso vir e pedir para ele fechar. Ok? Quero que vocês façam. E todos esses desenhos eu vou pedindo para que vocês me enviem. Ok? Para eu ir vendo o andamento de vocês. Ou quem estiver no Labinf no horário da aula pode me mostrar, entrar e compartilhar a tela para mim também, é uma opção. Tá? Mas eu quero ver, cada um fez. E eu vou estar disponível nesse horário da aula exatamente para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? É isso, gente. Por hoje, a gente para por aqui. Para vocês ainda vai ter outra etapa no sábado que a gente vai falando um pouquinho do Modify. Não esqueçam de assistir o outro vídeo. São 3 vídeos nessa parte do AutoCAD, tá? O primeiro que eu falo, que eu explico o comando line e a parte inicial do AutoCAD. Um que eu estou falando das precisões, do zoom,
aí reforça a questão da vírgula e do eixo cartesiano, e um outro que é esse agora, esse último que a gente está falando sobre os demais comandos do draw, tá? É isso. Tchau. Até a próxima.